Olá, costureira, costureiro, mundo da costura, todo mundo que costura, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do especial Camisa Social. Hoje é dia 13 de abril e nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre camisa social. E se você é novo aqui, caiu de paraquedas, saiba que existe uma primeira aula que foi postada ontem. Para você conseguir assistir, você tem que fazer um cadastro. Cadastre o seu e-mail no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo ou aqui no lado do chat, tá? Eu estou ao vivo com todos vocês aqui no chat. Deixe suas dúvidas e comentários direto no chat, que eu vou fazer o possível para responder a todos. Não esqueça que é muito importante o seu joinha aqui nesse vídeo. Deixa nos comentários de onde você está falando e qual o seu nome. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos então começar a nossa segunda aula de camisa social. Para a etapa de construção da gola da camisa. Na sua apostila tem as informações necessárias para você fazer o colarinho e a gola. A gente sempre vai começar a construção pelo colarinho e nós vamos precisar do molde base frente e costas para definir a largura da nossa gola e do nosso colarinho. A junção da medida dos decotes frente e costa vão definir a largura do colarinho. E o colarinho aqui em cima vai definir a largura da gola. Vamos ver então como é que a gente tira a medida para começar a construção da gola. A gente pode unir frente e costas pela linha do ombro. É importante você fazer isso no seu molde base, porque a blusa riscada, ela já tem margens de costura acrescentadas. E você precisa da medida da circunferência do decote inalterada. Frente e costas pela linha do ombro, a gente vai medir um ponto a outro, utilizando a fita métrica assim em pé. Você vai passando perfeitamente aqui na linha do decote até chegar na outra ponta. Essa medida aqui é a medida suficiente para você traçar a sua gola dobrada. Anota a medida do decote em um papel e vamos começar então a transformação da gola. Você vai assistir uma aula onde eu vou modelar essa gola em uma folha de papel A4 com todas as explicações detalhadas de como fazer o colarinho e a gola. A gente vai começar modelando o colarinho e para isso eu vou traçar aqui uma reta livre no papel A4. Agora a gente vai lançar aquela medida que a gente tirou, que é a soma dos decotes frente e costas. Essa medida depende da sua medida do seu molde. Em seguida, a gente vai subir aqui esquadrando com uma linha de cada lado. E agora a gente vai subir 3 centímetros nessa linha. Essa medida é a medida de 3 centímetros de altura que serve para qualquer tamanho. Vamos fechar aqui e formar um retângulo perfeito. Vamos começar a desenhar a forma aqui do colarinho, subindo
meio centímetro a partir dessa linha aqui. Esse lado aqui e também desse lado aqui. Agora a gente vai encontrar o meio dessa nossa medida, que vai servir só para a gente se guiar quando for fazer a curva. Para traçar a curva, você pode usar a régua de acinturar ou de curva de quadril. Primeiro eu faço uma curva voltada para cima, igual essa daqui, até mais ou menos o meio. Depois eu continuo essa curva com ela voltada para baixo. E traço o restante até a outra linha. Vai ficar assim, uma espécie de S bem aberto. Vamos prolongar então aqui o colarinho numa medida que é a medida do transpasse da camisa. Você lembra o transpasse da camisa, que foi 2 centímetros? Então, essa medida que a gente prolonga aqui sempre será a medida do transpasse da camisa. No caso desse molde aqui, serão 2 centímetros. Vamos fechar essa partezinha. E agora, dentro desse quadradinho, a gente vai usar aqui a pontinha da régua de acinturar para fazer esta curvinha aqui. É só encostar, olha, e traçar a curva, prontinho. Vamos prolongar a linha de baixo do colarinho. E eu vou só contornar aqui para você enxergar melhor como que ficou o molde. O colarinho já está pronto. Vamos deixar marcadinho aqui o centro, que isso aqui vai ajudar a gente na hora de montar o molde. Aqui é o centro das costas e aqui é a frente da blusa. É o transpasse onde vai o botão da camisa. Tá pronto, agora eu vou só recortar. Enquanto eu recorto, prepara aí a outra folha de papel para a gente fazer a parte da gola. Porque esse aqui é só o colarinho. Tá prontinho o colarinho. E agora a gente vai utilizar o próprio colarinho como medida para fazer a gola. A medida da largura da gola é essa medida aqui de cima do colarinho. Eu marquei aqui. E agora eu vou traçar uma reta. Vou esquadrar subindo com uma linha de um lado e outra linha do outro lado. Vou subir nessas linhas a medida de 6 centímetros, que é uma medida padrão para qualquer tamanho. E agora eu vou fechar esse retângulo. Nessa linha aqui eu vou subir 1 centímetro. Marco aqui 1 centímetro. E a partir dela eu vou traçar a curva de baixo da gola. Uso a régua de acinturar com a curva voltada para cima. Vai ficar dessa forma aí. Agora nós vamos usar a medida de 2,5 centímetros prolongando a linha de cima. É só encostar a régua aqui, ó, e continuar a linha em 2,5 centímetros. Deixo aqui marcadinho. E a partir desta marcação subindo, a gente vai botar mais 2,5 centímetros. É só subir com uma linha paralela a essa linha aqui da frente que a gente tem, a linha em verde. Marquei ali a posição de 2,5 centímetros. Agora eu vou traçar uma curva que vai passar pela primeira marcação que a gente fez. Eu começo aqui na ponta e subo ela livre, por enquanto sem medida.
Agora eu vou traçar a outra reta, na verdade a curva. Vou encostar a régua de acinturar com a curva voltada para baixo, lá na pontinha do centro das costas, encontrando com a pontinha da frente, passando pelo ponto de marcação de 2,5 centímetros que a gente fez por último. Desse jeito aqui, tá vendo? Aqui fica o limite, então, da gola, o encontro dessas duas linhas. Tá pronta a gola. Vamos só recortar, lembrando que nessa etapa a gente não bota margem de costura. A margem de costura vai ser só quando a gente cortar no tecido. Dica importante: não se desfaça de nenhum pedacinho de retalho enquanto você estiver fazendo uma peça, enquanto você está cortando, enquanto você está costurando. Até ter a sua peça totalmente confeccionada, você precisa guardar cada pedacinho de tecido que tiver saindo dessa modelagem, desse molde, da construção dessa peça. Esses pedacinhos podem ser importantes depois, se você tiver algum tipo de erro, ou se você precisar de uma tirinha para colocar um viés, para fazer um acabamento diferente. Por isso é sempre bom manter os pedacinhos de retalho até terminar sua peça. Vamos cortar no tecido a nossa gola e colarinho. Nesse momento a gente vai precisar de um tecido que é considerado aviamento. É a entretela. A entretela é um pedaço de tecido ou de TNT, que é considerado não tecido, que tem cola em um dos seus lados. Ele serve para estruturar partes importantes das peças do vestuário. É muito utilizado, então, em golas, em punhos, em acabamentos estruturados e também na tira de abotoamento de camisas. A gente vai cortar gola e colarinho 2 vezes no tecido e 1 vez na entretela. Ao cortar o seu colarinho e gola na entretela, você não precisa deixar margens de costura. Se quiser deixar, não tem problema, mas não tem necessidade. Ao cortar com tecido dobrado, você vai ter, então, as 2 peças inteiras. Agora nós vamos cortar no tecido. Nesse momento já me sobra menos tecido para utilizar para os acabamentos. Lembrando que além de gola, eu tenho que cortar também um bolso e um par de punhos. A gola e o colarinho são cortados no sentido contrário do fio, do comprimento, dessa forma. Eu preciso de 2 vezes gola e 2 vezes o colarinho. Nesse momento, sim, a gente vai lembrar de deixar as margens para a costura em todo o contorno, a não ser no centro das costas. Em relação a gola e colarinho, você vai ter que deixar a margem de costura, porém é imprescindível que você deixe também riscado aqui o real contorno dessa peça. Isso daqui pode parecer bobagem, mas no final vai fazer uma enorme diferença para o bom acabamento da sua gola. Risquei aqui a margem de costura para não ter erro.
Eu estou usando uma canetinha que apaga com o calor, tá? Então todos esses riscos vão desaparecer depois. Eu já risquei aqui a gola e o colarinho, só que eu preciso cortar isso daqui 2 vezes. Cortando aqui na dobra do tecido, eu vou ter uma peça de cada. Então eu vou dobrar novamente esse tecido, com cuidado para não perder a marcação. Qualquer coisa você pode alfinetar, tá bom? Uma vez que esteja tudo acertadinho, agora a gente vai cortar. Temos então 2 colarinhos e 2 golas. Golas e colarinhos cortados. Agora eu vou reservar e a gente vai para a próxima etapa. Vamos fazer a modelagem do bolso da camisa. Vamos pegar novamente uma folha de papel A4 e vamos usar os cantinhos dela para lançar as medidas do bolso. A medida de largura é 12 centímetros. Eu vou medir a partir da quina do papel. O comprimento do bolso que a gente vai lançar nas laterais também é de 12 centímetros. Agora eu vou traçar uma reta de cada lado, fechando um quadrado. Nesse momento você pode usar o esquadro ou pode usar até dobraduras no papel, desde que a linha fique bem retinha. Agora, com o quadradinho pronto, a gente vai achar a metade da largura desse quadrado. Vamos dividir então aqui no meio. A largura do bolso é 12 centímetros, a metade então é 6 centímetros. Vamos marcar na linha de baixo e na linha de cima. Agora, vamos traçar uma reta unindo esses 2 pontos e ultrapassando um pouquinho, desse jeito aqui. E aqui nós vamos lançar a medida do bico do bolso. Será um total de 15 centímetros. Marco aqui no final da linha os 15 centímetros e agora eu vou formar o bico do bolso, encostando na linha do fundo do bolso até essa marcação que a gente fez. Vai ficar dessa forma aqui. É só isso, gente. O bolso já está pronto. Vamos aproveitar agora e traçar o punho com a medida do seu punho. Você vai medir com a fita métrica nessa marcação aqui da sua mão. Posiciona a mão assim sobre a fita métrica e você vai medir a circunferência com a mão um tanto fechada, assim, igual tá a minha, ó. Nessa posição aqui, antes de começar o dedão. Estão vendo? É essa circunferência aqui que você vai utilizar para o punho. Em uma folha de papel A4, nós vamos colocar então a medida da circunferência do seu punho. Eu começo a marcar a partir de uma das quinas do papel. Encosto a fita métrica e vou marcar a posição aqui da circunferência do punho.
Agora eu vou esquadrar uma linha descendo. Vamos lançar nessa linha a medida de largura do nosso punho. Vamos marcar então 8 centímetros, que é uma medida padrão de tamanho de punho, que serve para todos os tamanhos. Marquei nos dois lados e agora eu vou fechar com uma reta. Agora vamos colocar aqui uma medida de 4 centímetros, que é a medida do transpasse desse punho. Essa medida também é uma medida padrão e você vai utilizá-la para qualquer tamanho. Eu simplesmente prolonguei o nosso retângulo aqui em 4 centímetros. E aqui é a posição onde vai ficar o botão e a casa do botão. Agora nós vamos dobrar esse papel aqui na linha da dobra. E vamos recortar em todo esse contorno. E quando a gente for cortar no tecido, a gente vai cortar esse molde assim aberto. Quando a gente for usar esse punho, ele vai ficar mais ou menos assim. Viram? Muito bem, então vamos agora para a próxima etapa. Sendo assim, então a gente vai cortar o bolso, deixando as margens para a costura e a margem para 2 dobras na borda do bolso, dessa forma aqui. O punho nós podemos cortar inteiro ou podemos cortar 2 partes. Eu decidi que vou fazer a parte interna do punho em tricoline branco e a parte externa vai ser no tricoline rosa. Cortei 2 vezes e na entretela cortei e uma vez de entretela para cada punho. Temos então todas as nossas peças já cortadas com a nossa frente, costas, a manga, gola e colarinho, punho e bolso. Vamos partir agora finalmente para a etapa da montagem da peça. Vamos costurar.
podemos começar a montagem da peça unindo costas e frente com uma costura pelo ombro. Nós vamos passar uma costura reta e depois um acabamento em zigue-zague ou overlock. Você pode também fazer a costura francesa, onde todas as costuras ficam embutidas, ou a costura rebatida, que é quando você costura e rebate a costura para frente. Vamos agora fazer o acabamento na borda do ombro. E agora a gente vai rebater essa costura pelo lado direito da blusa. Eu vou virar a aba da costura para o lado da costa e vou passar uma costura bem aqui na bordinha. Vou passar nos dois lados e depois vou repetir fazendo uma costura dupla. Você vai ter um resultado semelhante a esse. No lado direito e no lado avesso. Agora nós vamos aplicar as mangas na cava da blusa. Antes de começar a aplicação da manga na cava da camisa, a gente vai fazer o embebimento da cabeça da manga. Embeber é o mesmo que passar uma costura de um ponto onde tem a maior curva da manga até o outro ponto onde tem a maior curva da manga, para fazer uma leve redução da cabeça da manga e dar uma melhor mobilidade da manga depois de aplicada ela na camisa. É parecido com franzir, só que o tecido não vai chegar a ficar franzido, ele vai ficar só enrugadinho, quase não aparecendo que foi embebido. Uma dica para fazer isso de forma eficaz e rápida é você aumentar o tensor da parte de cima da sua máquina, deixando a linha mais apertada, mais resistente na costura. Assim, ela vai já costurando e reduzindo. E é interessante também você utilizar pontos pequenos, do 3 para baixo.
Não tem uma fórmula de onde começar. Geralmente a gente começa aqui, olha, logo no finalzinho da curva. Eu vou começar aqui nessa posição. Observa que ela deu até uma franzidinha maior aqui em certos pontos, tá vendo? A gente vai simplesmente ir puxando o ponto e distribuindo para não ficar muito fechado em um lugar só. Você precisa ter um resultado parecido com esse, ó. Ele vai fazer uma certa barriga aqui na cabeça da manga, estão vendo? Ó, quando a gente puxa, ele faz uma papinha aqui. Esse daqui é o bom resultado. Com as duas mangas embebidas, agora a gente vai para a etapa de costurar a manga no ombro da camisa. Para aplicar a manga, primeiro a gente vai prender previamente com alfinetes, fazendo um encontro perfeito das costuras da manga e da camisa. Esse momento é um pouco tenso porque a gente tem que costurar duas formas curvas juntando de forma perfeita, mas se você fizer com paciência e prestar atenção aqui nessa etapa, você vai conseguir. Vamos lembrar que é onde a gente deixou o pique, é o lado da manga que fica para frente, então a gente vai deixar o lado avesso para cima e vai procurar qual a manga do lado onde você vai colocar. Essa minha aqui, por exemplo, não é, porque o pique tá ficando pro lado das costas, então é a outra manga. Com a manga certa, a gente vai utilizar aqui o pique que a gente fez para marcar o ombro, na direção da linha do ombro. Agora nós vamos fazer a distribuição da costura para um lado da camisa e depois para o outro. Tenha cuidado para não esticar o seu embebimento aqui. A manga toda presa, agora a gente vai passar a costura. É importante frisar que, se ficar faltando manga para o encaixe, você embebeu demais a sua manga. Você vai ter que dar uma abertura aqui para devolver o tamanho da manga pro lugar. Outra dica muito importante, para evitar que falte manga para a cava da camisa, você pode sempre cortar a manga mais larga que o molde, tá? Além de colocar a margem de costura, você ponha uma margem de segurança. A margem de segurança, ela vai de 2 centímetros a 1,5 cm. É uma margem que serve para o caso de sobrar ou de faltar tecido na hora dos encaixes. Vamos passar a costura aqui e repetir o processo na outra manga. Uma das mangas já está toda presa. Depois a gente vai passar aqui um chuleado, um overlock ou um zigue-zague para fazer esse acabamento antes de rebater a costura por fora. Eu vou finalizar aqui a outra manga e vou adiantar um pouco o vídeo, que é para ele não ficar muito longo.
Agora a gente vai virar a aba pro lado da frente da camisa ou da costa da camisa, tá? Não pro lado da manga. E vamos passar uma costura aqui, rebatendo a costura de união. Vai ficar assim. A costura dupla é opcional, tá? Eu vou manter ela dessa forma aqui mesmo. Agora que já pregamos a manga, nós vamos fechar a lateral da camisa. Dos dois lados. Fechar com uma costura simples e passar o acabamento de chuleado ou de zigue-zague. E com a cava presa, a gente vai passando, repassando, para ver se a costura está toda coincidindo até o nosso punho. E da mesma forma, aqui na lateral. Aqui na lateral, como a gente tem uma curva, a gente vai prender a costura até o início dessa curva, porque a gente ainda tem que aplicar depois aqui a bainha da camisa. Vamos passar a costura. Chegou aqui, a gente faz um retrocesso e finaliza. Agora eu vou lá passar a overlock. Aqui a gente tem a blusa montada, manga, frente e costas, já com os acabamentos de união em tudo. Agora a gente vai partir para as questões de acabamentos de gola, aplicação de punhos, aplicação do bolso, né? A gente precisa encontrar a posição certinha aqui do bolso. Eu vou ensinar para vocês o segredo para encontrar a posição certa para bolsos de camisa. E depois disso, a finalização de tudo, né? Que são os pequenos acabamentos, né? Bainha, aberturas. E tudo isso você vai aprender a seguir. Mas aqui a gente já consegue ver como tá ficando, né? Como tá já o caimento da peça. E aí, tá conseguindo aprender? Tá gostando da aula? Deixa aqui nos comentários se você conseguiu entender tudo certinho até agora. Lembrando que essa forma de fazer camisa é uma técnica específica do meu método de costura e modelagem, o método Nani Vlog de costura. Eu uso a técnica das 3 medidas só para a gente fazer um molde base. E a partir do molde base dá para você fazer camisa social, entre outros modelos, milhões de modelos que existem. Com essa camisa social básica você pode encontrar uma diversidade de modelos também, modificando só pequenos detalhes, como tipos de bolso, larguras de punho, abertura, recortes. E se você quiser uma blusa mais ajustadinha no corpo, você pode fazer as pences, para ficar mais feminina. E se você é menino, aí que está assistindo aqui, acompanhando o canal, para fazer a blusa masculina, você segue exatamente a mesma técnica.
não muda nada. Essa é a facilidade de se costurar utilizando um molde base como gabarito. O molde base feito de acordo com o corpo da pessoa, sendo homem, mulher, criança, plus size e o que for, ele vai dar um ótimo resultado sempre, porque ele foi feito para aquele corpo em específico. Eu tô adorando o resultado. Então vamos continuar a aula. Vamos agora trabalhar a abotoadura da camisa, o nosso transpasse. Eu já estou com a tábua montada aqui. A gente vai começar aplicando uma tira de entretela, onde a gente vai fazer a dobra do abotoamento. E nós vamos entretelar principalmente o ponto onde vai ficar o caseado do botão, a casa do botão, tá? Qual lado que eu vou fazer a casa do botão? A casa do botão vai ficar no lado esquerdo da camisa, no lado esquerdo de quem veste, tá? Você pode entretelar também o outro lado, onde vai ficar o botão. Vai ficar aí a seu critério. Vou dar só uma passadinha aqui para esticar o ponto onde vai ser aplicado. Importante, você não tem que usar o ferro com vapor, tá? Coloque na opção sem vapor, porque o vapor ele vai impedir que a cola da entretela funcione. Aqui na nossa camisa, então, a gente marcou 2 piques. Um pique onde é o centro da frente e um pique onde vai ficar a dobra, o vinco que vai fazer o transpasse. A gente vai primeiro marcar o vinco aqui do transpasse. Marquei o vinco do transpasse. Agora eu vou fazer aqui a segunda dobra. Para quando a gente for costurar, a costura do centro passar por cima dessa dobra. Já tenho aqui as duas partes bem vincadas. Agora eu vou tirar todo pedacinho de linha aqui, tá? Que se estiver em cima do tecido, a entretela vai colar e o acabamento vai ficar esquisito. Vou posicionar a entretela colada na parte que vai ficar à mostra. Então, é na parte interna do vinco. A entretela precisa coincidir com o vinco. Agora com o ferro, ao invés de passar o ferro, eu vou encostar e tirar. Encostar e tirar. É o suficiente, então, aqui para a entretela colar, viu? Já colou. Agora eu vou refazer aqui as dobras, tirando esses fiapinhos de linha. O transpasse da casa de botão já está pronto. A gente vai repetir o mesmo processo do outro lado, não necessariamente utilizando a entretela. Se você deseja utilizar a entretela, pode colocar, vai ficar bonito, vai ficar bem estruturado, mas se não quiser também não tem necessidade, tá? Assim que esfriar a sua aplicação de entretela, você pode prender com os alfinetes. Tente não prender com a entretela quente, tá? Porque o alfinete marca mais. Tudo vincadinho. Agora a gente vai aproveitar que está com ferro aqui ligado e vamos esticar, abrir costuras se for necessário,
passar costuras para ficar tudo com acabamento perfeito. E quando você terminar a sua blusa, ela está pronta para você vestir, fotografar, postar. Assim a sua peça vai ficar bem mais bonita. Ainda aproveitando o nosso ferro ligado, lembrando que a questão da economia, principalmente para gente que trabalha em casa, que trabalha por conta própria, ela é muito importante. O ferro de passar é uma das coisas que mais gasta luz dentro de um ateliê. Sempre que você for ligar o ferro, certifique-se que você vai utilizar ele para mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, sempre deixe as etapas de passar para fazer tudo junto. Aqui no caso a gente já entretelou a camisa, já esticou a camisa, abriu costuras. E agora a gente vai aproveitar e entretelar todas as peças de gola e punho. Começando pelo punho, eu vou entretelar as partes que vão ficar externas, tá? A parte interna a gente não entretela, só a parte externa. Se você quiser entretelar as duas partes, vai ficar bem firme. Se você tiver uma entretela mais fininha, pode utilizar nas duas partes. Mas se a sua entretela é igual a minha, bem espessa assim, ó, você entretela só o lado que vai ficar para fora da camisa. Lado direito do tecido para baixo. E aí eu vou colocar a parte que tem cola sobre o retângulo do punho. Eu vou respeitar aqui, gente, olha, as margens de costura, tá? Então eu tenho que centralizar da melhor forma aqui. Agora eu vou deixar as peças do punho aqui para depois a gente montar. Agora vamos entretelar as peças da gola. Vamos começar pelo colarinho. Eu decidi fazer o colarinho, a parte interna em branco e a parte de fora na cor da camisa, assim como eu fiz também com o punho, tá? Para dar uma graça a mais aí, uma diferença na camisa e deixar ela mais estilosa. A parte branca vai ficar interna e a rosa é a que vai ficar externa. Então eu vou aqui no avesso posicionar a entretela, respeitando as margens de costura. É sempre interessante deixar dar uma esfriadinha antes de você levantar esse tecido aqui que foi colado com a entretela. Esfriou aqui, ó. Vou deixar ele assim aberto para depois a gente fazer a montagem. E agora aqui a gola. Da mesma forma, vou dar uma esticadinha aqui, porque tá bem amarrotado. Gola entretelada, colarinho entretelado e punho entretelado. Vamos reservar. E agora nós vamos aproveitar novamente o ferro quente para vincar as partes do bolso. Existe uma técnica de vincar bolso que é muito interessante. Todo mundo que está acompanhando aqui o canal, a maioria das pessoas que são inscritas aqui com certeza conhecem a Marlene Mukai e a Diana Demarque. É ou não é? Essas duas mulheres maravilhosas, foi com elas que eu aprendi essa técnica aqui de vincar bolso, utilizando o próprio papel de molde. É só você posicionar o papel e ir dobrando sobre o papel e passando com ferro. O ideal é que se o papel não tenha nada escrito, porque pode ser que vá transferir para o tecido, tá? Essa daqui é uma das técnicas maravilhosas que eu aprendi
quando eu era apenas estudante de costura também, né? Muitas vezes recorri aqui ao YouTube para saber como que se faziam as coisas, para saber se eu estava fazendo da forma certa. E eu descobri a Marlene Mukai quando eu estava fazendo o curso no Senai. Olha que maravilha. A Diana Demarque, eu conheci ela através das revistas de moldes. Diana Demarque era colunista, ou é ainda, né? Colunista da revista Manequim, uma revista que eu sempre gostei muito para copiar os modelos, e ela já vem com moldes também. Então são pessoas assim que eu tenho como professores, como exemplo também para o que eu faço. Agora, uma pessoa que eu considero um mestre da modelagem, da costura, da moda, é o Jun Nakao. Ele eu considero assim um mestre. Meu sonho é conhecer esse homem. Eu até já sonhei que estava trabalhando com o Jun Nakao. Eu me identifico muito com a forma como ele faz as coisas. E aí a gente vai vincando aqui. Eu vou aproveitar e vincar aqui a tampa aqui do bolso. Tampa não, a bainha, né, gente? Lembrando que a gente tem aqui, olha, 2 dobras. Quando a gente tira o molde, tá aqui o bolso já vincado, de uma forma muito fácil. Quando você posicionar na camisa, é só você ir dobrando aqui, olha. Alfineta na posição certinha, com o bolso já bem marcadinho. Interessante, né, gente? Vocês pensaram que eu também não aprendia, né? Pois é. A gente segue aqui ensinando o que sabe e aprendendo o que ensina. Vamos trabalhar então aqui o transpasse da camisa. A gente já aplicou, né, a nossa entretela. Agora a gente vai passar uma costura na borda aqui para prender tudo isso e uma costura aqui na outra borda. A gente vai ter uma costura dupla. Aqui nessa parte, que é o lado esquerdo da camisa, onde vai a casa do botão, tá ok? Então vamos lá. Aqui pelo lado avesso da peça mesmo. Agora a gente vai passar uma costura aqui na borda. Para o lado direito, aqui de quem veste, a gente só precisa passar uma costura na borda aqui, fechando como se fosse uma bainha, tá? Prontinho. A regra que a gente segue para casa de botão é que a gente vai fazer o primeiro botão a 2,5 centímetros da borda aqui do decote. Então a gente marca aqui, olha. Vamos deixar aqui o desconto da margem para costura de 1 centímetro e vamos prender aqui um alfinete indicando a posição da primeira casa de botão. A partir dessa marcação, os botões então vão ter intervalos de 8 centímetros. A gente vai medir aqui da nossa última marcação. A cada 8 centímetros vamos colocar uma marcação. Quantas casas de botão nós vamos fazer? Em média, se utiliza para cada camisa 6 botões, tá?
dependendo, é claro, do tamanho da camisa, mas normalmente não passam de 8 botões. Tudo vai depender do comprimento que você tem aqui de camisa. O importante é você se atentar para o seguinte. O final da camisa. Aqui no final da camisa a gente tem que deixar uma sobra de 10 a 12 centímetros. Veja bem, ó. Aqui tem 12 centímetros, então o último botão ele tem que terminar nesse ponto ou mais em cima. Tem que sobrar pelo menos aqui 12 centímetros. Vamos ver se vai caber mais um botão aqui, olha. Marcar 8. Deu, viu? Quando eu fizer a bainha aqui, ele vai ficar entre 10 e 12 centímetros. Eu vou fazer a casa de botão começando no alfinete para baixo. Como que eu vou saber o tamanho, a largura da minha casa de botão? Você vai medir de acordo com o botão que você vai utilizar. Eu quero aproveitar agora então para fazer uma brincadeira aqui com vocês. A professora Nani tem todos esses botões aqui nessa caixinha, olha, botão dourado de diversas formas e modelos, mais botão douradinho, botão madrepérola, botão rajadinho bege, olha, cor bem neutra. Botões de diversas formas e cores, mais ou menos neutras, né? Sempre aqui no mesmo tom. Botão dourado, com aspecto de desgastado antigo, que parece chave de fenda. E esses botões aqui dourados que são de metal, tá? Eles são bem pesados. O botão vai ser a última coisa que eu vou aplicar na camisa social. Eu vou fazer uma enquete com vocês, para vocês escolherem qual o melhor botão para minha camisa social. Eu vou postar lá no Instagram uma foto com um botão de cada desse aqui. E lá eu quero que vocês me digam qual botão eu devo usar. O meu Instagram é @nanivlogmundodacostura. Se você ainda não me segue, aproveita para seguir agora. Assim que terminar essa aula aqui, já vai estar valendo a nossa enquete de qual o melhor botão para a camisa social. Então essa aqui é a tarefa de vocês. Eu vou esperar vocês decidirem qual botão para utilizar na camisa. E nós vamos agora então fazer o caseado da camisa social. Eu vou utilizar o meu caseador automático da minha máquina Singer. Ele é muito simples de usar, eu já ensinei a usar aqui no canal, tem um vídeo onde eu explico como utilizar o caseador automático da Singer. A maioria dos caseadores automáticos são bem parecidos, então a forma de utilizar provavelmente vai ser dentro ali da mesma forma. Então vamos voltar aqui. Como que eu sei qual é o tamanho de casa de botão que eu vou fazer? Um botão de camisa social geralmente não passa de 1 centímetro, 1,2 milímetros, até 1,5 cm, tá? Então, para você ter um leque maior de opções, caso você queira comprar um botão depois, ou você tenha um botão aí maior, você vai fazer uma casa de botão com abertura de 1,5 cm. A abertura de 1,5 cm vai te dar margem para você utilizar diversos tipos de botão. Então, eu vou marcar aqui, olha, onde começa 1,5 cm abaixo do primeiro alfinete.
Esse daqui é o meu ponto de abertura, significa que o meu caseado tem que ficar em volta, tá? Ele vai começar antes do alfinete e terminar depois do alfinete, para que no meio tenha 1,5 centímetro certinho. Vamos lá? Tá pronto então a casinha, ó. Bem simples, viram? Eu vou terminar. Dessa vez aqui vocês podem observar como é feito. Pegaram aí? Viram só? Com caseador automático é bem fácil. Caso você não tenha o caseador automático, você vai fazer esses 4 passos manualmente. Agora a gente vai encontrar a posição do bolso. Então, gente, por padrão a gente faz o quê? A gente coloca o bolso da camisa costurado no lado esquerdo de quem veste. O mesmo lado que tem a casa do botão, tá vendo? Eu nunca entendi por que dessa regra. Eu acho muito mais fácil a gente utilizar o bolso de uma camisa se ele estiver do lado direito, não é mesmo? Porque tudo a gente pega com a mão direita aqui e guarda. Mas, né, por algum motivo que eu ainda não estudei o porquê, foi definido que ficaria do lado esquerdo. Então, vamos encontrar a posição do bolso lá no lado esquerdo. Nesse momento, eu não vou medir com o bolso, tá, gente? Eu vou medir com o molde do bolso. Nós vamos centralizar o bolso aqui, entre a costura do transpasse e a costura aqui na direção aqui da costura da manga, tá? A gente vai centralizar. Achei o meio aqui onde eu vou centralizar a peça, agora eu vou achar a distância do bolso para o ombro. Por padrão, para todos os tamanhos e modelos de camisa, a gente utiliza uma distância de 21 centímetros do ombro para o bolso, tá? Seria mais ou menos aqui. Nas camisas mais modernas, nas femininas também, ele pode estar a 19 centímetros do ombro, um pouquinho mais em cima. Uma vez que a gente definiu então aqui a altura do ombro até o bolso e do bolso entre as costuras de transpasse e de manga, a gente vai marcar aqui as posições importantes do bolso. Agora a gente vai fazer a bainha, tá? A bainha aqui do bolso, passar uma costura simples. Com a bainha do bolso já feita, agora a gente vai costurar o bolso aqui na posição. Primeiro eu vou prender com alfinetes. Não se preocupa com essas abinhas que ficam saindo aqui, que na hora que você estiver costurando, até com a ajuda de um alfinete, você vai jogando ele para baixo, tá vendo?
bolso bem pregadinho. Acabou, gente. Fim então da nossa segunda aula. Eu vim aqui me despedir de vocês porque ontem, né, a aula acabou assim de repente, foi até meio estranho. Eu achei que passou muito rápido a hora ontem. Então tô aqui me despedindo e espero você aqui amanhã às 15h30 para assistir a nossa aula de número 3. Não esqueça de deixar o joinha no vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, me siga nas outras redes sociais, tá? No Instagram, no TikTok, no Facebook e compartilhe o evento aí nos outros grupos de costura, para suas conhecidas, seus conhecidos, pessoas que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Eu sou a Nani e você está no canal Mundo da Costura.